Olá, queridos! Vamos lá, família de Jesus! Vamos para nossa quinta aula desse estudo da Carta aos Gálatas, capítulo 2, parte 2. A mensagem da carta, queridos. Qual que é a mensagem da carta para hoje? É muito interessante a gente entender o seguinte. A mensagem que Paulo escreveu para os Gálatas no primeiro século da era cristã precisa ser ouvida muitas vezes pelos cristãos de hoje. A mensagem é essa. Por causa da graça de Deus, ficamos livres do poder do pecado. E temos liberdade que Deus nos dá por meio de quem? De Jesus Cristo. E essa liberdade é aceita e recebida pela fé. Somente pela fé e nunca por obras. Fé somente. Amém, queridos? Esse é um ponto muito importante. A nossa fé em Jesus, a nossa confiança nele. Nós entregarmos nossa vida para ele dentro de uma relação de amor que existe entre nós. Um compromisso seu de amor com Deus. Amém? Olha só, queridos, vimos no final da aula passada a questão de Pedro, né? Que Pedro estava, por assim dizer, negando muitas vezes a verdade do evangelho quando ele estava comendo com os gentios, mas quando chegava o pessoal de Jerusalém, que eram os judeus raízes, ele saía de perto dos gentios, com medo do pessoal falar, né? Ali, Pedro, tá pisando na bola, tá comendo com os gentios. Não. Paulo chamou a atenção de Pedro. E aí a gente vê aqui no verso 13 o seguinte. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Gente, Paulo chamou Pedro de hipócrita, mas Pedro estava errado. Para a gente manter a unidade da igreja, querido, a gente precisa ser amoroso. Mas realmente mostrar para a pessoa o caminho. De modo que até Barnabé se deixou levar. Gente, a situação como é que estava? Até Barnabé. Então, para mantermos a unidade da igreja, é necessário estarmos firmes nas verdades do evangelho. E entender que se um irmão errou, a gente pode chegar perto dele e de forma bíblica e amorosa confrontá-lo. Sabe, o verso 14 a gente vê o seguinte, quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, porque a verdade do evangelho dizia o quê? Que todos são aceitos por Deus, não são os judeus. Então, quando Pedro saía de perto dos gentios, por causa do pessoal de Jerusalém, ele estava com medo de quê? De ser mal falado, o pessoal falar dele. Mas a verdade do evangelho é que todos são aceitos. Declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio, não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Sabe, queridos, esse é o ponto ali na carta de Paulo à igreja da Galácia. Os judeus queriam obrigar os gentios a viverem como judeus. Mas a liberdade que nós temos em Cristo nos diz o seguinte, nós somos de Jesus. Nós vivemos uma vida com Jesus. E aí você pensa o seguinte, isso era um problema da época lá de Paulo. Não, esse problema nós ainda podemos viver ele. A gente o quê? Vivendo apenas pelo nosso benefício próprio. Apenas por que Pedro queria? Pedro queria, na verdade, agradar o quê? O pessoal de Jerusalém. Quantas vezes a gente deixa de fazer a vontade de Deus porque a gente quer agradar alguém? Nós estamos vivendo a verdade do evangelho? Não. Olha só o que Paulo continua dizendo. Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, olha só que ele coloca entre aspas, porque ele está sendo um pouco irônico. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Ninguém, a lei nunca justificou ninguém, a lei nunca tornou ninguém justo. A lei sempre foi uma muleta para nos ajudar. Ela foi importante, mas quando entra a era da graça, a lei cai. Mas mediante a fé em Cristo é que nós somos o quê? Justificados. Nós nos tornamos justos e aceitos por Deus, não pela lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé. Como é que a gente pode ser justificado pela fé? Como é que nós só podemos ser justificados pela fé? Através da nossa confiança em Cristo. Quando a gente crê no sacrifício de Cristo na cruz por nós, nós nos tornamos justos perante Deus. E esse tornar justo perante Deus é que nos leva o quê? Diante dele. Esse tornar justo que pode nos levar na presença de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? É muito importante eu ter isso bem em mente. Não pela prática da lei, porque a prática da lei ninguém é justificado. Nós não nos tornamos justos
pela prática da lei, mas pela nossa fé, por crermos no sacrifício de Cristo por nós. Continuando, queridos, veja só. Olha só que precioso. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Então, quando eu busco e procuro a justiça em Cristo, eu descubro que eu sou pecador. Será que Cristo então é ministro do pecado? Quer dizer, será que Cristo então é a favor do pecado? Será que Cristo, eu sendo pecador, eu posso buscar ser justificado? Aí Paulo responde de forma muito contundente, de modo algum. Se reconstruo o que destruí, o que ele reconstrói? O que ele destruiu? A lei. Provo que sou transgressor. Quer dizer, ele vai provar que tem uma outra versão que diz, prova que sou um charlatão, prova que sou um mentiroso. Sabe, Paulo está querendo dizer aqui o seguinte, ele fala de motivação, querido. A justiça pela fé elimina as motivações erradas. Sabe, nossa motivação não é obedecer à lei, porque a lei é uma motivação errada. E Paulo não está aqui querendo dizer que ele vai reconstruir a lei. Pelo contrário, ele está querendo enfatizar o tempo todo que nós somos justificados por Cristo. A nossa vida está em Cristo. Sabe, queridos, uma coisa que a gente tem que entrar na nossa cabeça no Evangelho é que hoje, bom, vamos lá, que vai ficar mais claro daqui a pouco. Pois por meio da lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, por meio da lei eu fiz o quê? Eu morri para a lei. A lei para mim o quê? Ela é uma motivação errada. Fazer as coisas para ser aceito por Deus. Sim, você me entendeu? Eu vou fazer uma coisa boa e Deus vai fazer uma coisa boa para mim. Um toma lá da cá. De novo eu digo, a lei da semeadura que existe. É um princípio. E princípio é princípio. Mas quais são as motivações do nosso coração? Porque aqui vem o verso 20. Isso é um cerne do Evangelho. Pois fui crucificado com Cristo. Quer dizer o quê? Morri. Morri para as coisas do mundo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O Evangelho fala disso. Cristo vivendo em nós. Então, queridos, não sou eu quem vive, não sou eu que luta minhas lutas, é Cristo que vive em mim. E como é que eu dou espaço para esse Cristo viver em mim? Primeiramente, através de eu aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida, me arrepender dos meus pecados e confiar nele e entregar minha vida a ele. Através dessa entrega eu começo a ter uma relação com ele, intimidade com ele. E essa vida de relação, de intimidade com Deus, ela vai o quê? A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então a vida que eu vivo ela pela fé. A minha vida não é pela lei. Não estou mais debaixo da lei, estou debaixo da graça. E a graça vem por meio da fé. Pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, queridos, o Evangelho é muito claro, porque ele diz o seguinte, não é mais você, mas é Cristo. Do tipo assim, quando eu faço algo, eu não faço apenas por um poder, por uma questão moral. Eu faço por quê? Porque isso agrada a Cristo. Não é uma moralidade simplesmente que me guia. O que me guia? Eu sou guiado pelo Espírito, por aquilo que Deus quer. E é lógico que aquilo que Deus quer é correto e é moral, dentro da nossa linguagem. Mas eu não sou guiado apenas por uma regra, eu sou guiado pelo Espírito. Não anulo a graça de Deus, quer dizer, eu não anulo o favor de Deus. Pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Por quê? Aí que está o cerne do problema aqui. Gente, se eu faço as coisas para ser aceito por Deus, por que Cristo morreu então? Ele morreu para que nós fôssemos tornados justos, aceitos por Ele. Certo? Então, queridos, um ponto-chave aqui que isso é um estilo de vida. A nossa vida deve ser uma vida que é dependente e percebendo que Jesus é o nosso Rei. Por exemplo, se nós temos uma vitória, é porque Jesus nos deu essa vitória. Se eu conseguir ser perseverante, é porque o Cristo que vive em mim me ajudou a ser o quê? Perseverante. Se eu conseguir ser corajoso para fazer algo, é porque o Cristo que vive em mim me levou a ser corajoso. Não sou eu, Rafael, que fui corajoso, mas o Cristo que vive em mim me levou a ser corajoso. E algumas aplicações muito práticas, querido. Vamos agora a algumas aplicações assim muito práticas, porque o Evangelho de Jesus nos dá liberdade. Não somos mais escravos do medo.
Somos filhos de Deus, não sou mais escravo. Eu tenho uma liberdade. Eu não sou movido por uma regra, eu sou movido pelo Espírito. E aqui, de novo eu falo, queridos, eu gosto muito de regras, eu gosto muito de normas, até pelo meu perfil. Mas eu não sou guiado por isso, eu sou guiado pela minha intimidade que eu tenho com Deus, eu sou guiado pelo Espírito Santo. E com certeza o Espírito Santo, ele nos dá essa direção, e essa direção nos dá liberdade. Porque eu não faço para ser aceito, eu já sou aceito. E como aceito, eu me submeto à liderança do Espírito. Sabe? E é muito importante a gente estar em unidade, queridos, porque os irmãos naquele tempo estavam quebrando a unidade por causa dessas desavenças em relação ao Evangelho. A minha salvação não depende do meu desempenho, a minha salvação depende de Cristo. A minha vida cristã não depende do meu desempenho, o meu desempenho é Cristo agindo dentro de mim. Quanto mais espaço eu deixo Cristo agir dentro de mim, quanto mais eu ajo no Espírito, não é o meu desempenho, é Cristo agindo em mim. Não sou salvo pelo meu tipo de comportamento, eu não vivo pelo meu tipo de comportamento. Meu comportamento é guiado pelo Espírito Santo. Todos precisam viver o Evangelho todos os dias, querido, todo dia. O Evangelho é para todo dia, porque todo dia eu dependo de Cristo, todo dia eu tenho que me entregar a Cristo, todo dia eu tenho que confiar em Cristo. Porque não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe e te dê graça nesse tempo, em nome de Jesus.